Presidente, deputado Marcelo, que está coordenando nossa abertura da sessão do Congresso nesta segunda-feira. E antes de eu entrar no tema especificamente dos vetos que estão para serem apreciados aqui, eu quero lembrar que essa casa, no momento em que o presidente Bolsonaro está cada vez mais prejudicando o povo brasileiro, por não ter tomado medidas em relação à pandemia, são 600 mil mortes praticamente no país que poderiam ter sido evitadas. Além disso, não ter atuado para que a economia do Brasil pudesse se desenvolver, tendo poder aquisitivo, acontecendo um desastre hoje no país, onde as pessoas não aguentam mais a alta custa do poder aquisitivo. Ninguém consegue pagar R$7 o litro de gasolina. O diesel altíssimo para o transportador, para o produtor e também para o caminhoneiro. O gás de cozinha, em alguns lugares, R$110. A energia caríssima e com possibilidade de crise hídrica e vendendo a Eletrobras. Nós aqui vivendo um preço altíssimo dos consumos de alimentos. É comida que o povo deixa de comprar. E o grande vexame que está ocasionando em nível internacional, exatamente por essa nefasta política interna do nosso país, que nas relações externas ficaram prejudicando tanto a nossa situação aqui no Brasil. E nós estamos aqui votando emendas constitucionais, nós estamos aqui votando reformas, como é o caso da reforma administrativa da PEC 32, que nós vamos trabalhar aqui para não passar. Atenção, servidores do Brasil, atenção, população brasileira, não pode passar a PEC 32 nesse plenário. O Senado já deu sinais de que não passará, para que nós aqui passar esse desastre do serviço público da destruição. Também os precatórios, que são na verdade o verdadeiro calote feito para quem precisa receber o recurso do Estado brasileiro. E aqui nós estamos para apreciar agora vetos e PLNs. Os projetos de lei nacional, que são sobre recursos financeiros, precisam, deputado Hildo Rocha, passar primeiro na Comissão Mista do Orçamento. Não é possível que alterações tão substanciais na economia brasileira, ou seja, recursos para privatização lá do metrô de Belo Horizonte, recursos para emendas aqui de relator, que na verdade não tem a transparência necessária em relação à República Brasileira. Não, nós não podemos votar esses temas aqui sem passar na Comissão Mista do Orçamento, que já está instalada. Então a nossa posição é claríssima: primeiro debate na Comissão Mista do Orçamento, depois vem para cá. E sobre os vetos, nós aqui temos um veto a ser apreciado, que é a Lei Assis Carvalho. É o apoio que a agricultura brasileira precisaria, que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e teve a negativa. O Bolsonaro disse não a quem produz comida nesse país, que precisaria desse recurso. Nós precisamos derrubar esse veto para ter apoio ao agricultor e para que o consumidor nesse país não pague tão caro a comida, o alimento. Nós também temos aqui aspectos da Lei da Segurança Nacional, que é o entulho autoritário, que as duas casas, o Congresso Nacional votou aqui e que foi vetado, parte desses itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é possível. Nós precisamos ter uma democracia, um respeito às instituições e não ter usos autoritários de leis que impeçam que o povo possa se organizar, possa se manifestar. Ou seja, nós temos um conjunto de temas a serem apreciados aqui e nós queremos, deputado Marcelo, Vossa Excelência que está na condução dos trabalhos, fazer uma construção para que muitos vetos desses possam de fato ser derrubados, para que a gente possa manter a democracia e o respeito a essa casa, como também o tema importantíssimo, e aqui eu quero falar diretamente aos nossos companheiros e camaradas do PCdoB, nós votamos aqui nas duas casas o tema das federações partidárias. É muito importante que nós possamos ter exatamente um espaço
programático, onde partidos que têm identidades políticas programáticas possam se unificar nas federações. E, infelizmente, nós tivemos o veto por parte do presidente da República. Eu quero só dizer o seguinte, sobre as federações, nós queremos derrubar esse veto para permitir que partidos com identidades programáticas podem constituir o seu programa, sua aliança, se apresentar desta forma à sociedade. Senhores deputados, senhoras deputadas, para cumprimentá-los, senhores senadores e senadoras, o presidente da República e seu governo vêm a público dizer que pretendem comemorar 1000 dias de governo. Eu repudio essa comemoração. Essa comemoração, na verdade, é um lamento do povo brasileiro por estar sofrendo durante 1000 dias com a incompetência e com o abandono que o governo trouxe ao povo brasileiro. O povo brasileiro hoje se encontra na pior situação de muitas décadas, porque exatamente nós estamos vivendo uma pandemia onde o governo pouco fez para superá-la, não teve nenhuma pressa em comprar as vacinas, promover a vacinação, ao contrário, tratou de postergar. Um governo que não se comove com 15 milhões de pessoas desempregadas e mais 7 milhões subempregadas, ganhando menos do que o salário mínimo, trabalhando menos do que 40 horas por semana. Pessoas que estão sendo levadas à miséria, vendo a sua renda diminuir drasticamente. Um governo que não se move para estancar a inflação que já chegou a 10% e que corrói a renda da maioria do povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, um governo que só se preocupa em favorecer o agronegócio exportador, a mineração, os acionistas da Bolsa de Valores de Nova York que compraram as ações da Petrobras e que vem faturando lucros e dividendos inimagináveis. Esse governo não tem nada a ver com o Brasil, nem com o povo brasileiro. É um governo servil aos interesses dos grandes capitalistas e aos interesses norte-americanos. E é por isso, senhor presidente, que nós temos que levantar a cabeça no Congresso Nacional. Os deputados e senadores não podem deixar continuar esse governo. Chega desse absurdo. O governo tenta promover uma espécie de acordo com o Congresso através das emendas de relator para deixar o Congresso calado. Não é possível isso. O Congresso permanecer calado só leva ao seu desprestígio, como nós estamos vendo nas pesquisas que saem de avaliação do Congresso Nacional pelo povo brasileiro. Esse desprestígio é exatamente porque o Congresso não reage, não levanta a cabeça, não mostra alternativas a esse governo. É necessário que o presidente da Câmara dos Deputados coloque em discussão apenas um dos mais de 100 de requerimentos de impeachment que estão na sua gaveta. É necessário abrir esse debate. É necessário que o Congresso se mova, que o Congresso discuta efetivamente uma saída política para o caos que nós estamos vivendo no Brasil. A situação do Estado brasileiro é de penúria. As instituições estão sendo desmontadas. Nós estamos vendo agora uma PEC de reforma administrativa que prejudica não só os trabalhadores do serviço público, prejudica o povo brasileiro, porque o seu objetivo é a privatização de serviços como a saúde, a educação, a assistência social, que quer acabar com os investimentos em ciência e tecnologia, como praticamente já acabaram. É necessário que a gente discuta um orçamento que seja um orçamento digno para recuperar o Brasil, e não esse orçamento que encaminharam para cá
onde sequer se preocuparam em resolver o problema dos precatórios. Nós precisamos dar resposta a isso. É necessário que se resolva o problema dos precatórios pagando os precatórios, como diz a Constituição, e que se abra, sim, um espaço fiscal no teto de gastos para que se pague os precatórios. Precisamos avançar com isso, para que o governo tenha condições de investir o ano que vem, mas não esse governo de Bolsonaro, que tanta infelicidade causa ao povo brasileiro.